Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, 9 horas e 54 minutos desse 8 de setembro. No final do mês de agosto aconteceram 3 sessões do Tribunal do Júri com 3 resultados distintos, né? Um dos réus condenado a 30 anos, o outro condenado a mais de 13 anos, o outro a mais de 30. E o outro caso, a absolvição. No caso da absolvição, o advogado que fez a defesa do réu, o doutor Dimas Oliveira, está aqui com a gente, e ele foi absolvido. A presença do doutor Dimas com a gente é porque a família do Eric Coringa, que é a vítima, está com um advogado, o doutor Jairo Lima, para recorrer da sentença e querer, tipo assim, um outro julgamento. Doutor Dimas, como o senhor avalia essa atitude? Considerando que eu creio que o senhor já tinha dado o caso por encerrado, já que o Ministério Público não recorreu, não é isso? Olha, bom dia a todos. Bom dia, doutor. É o seguinte, quando tem um tribunal, no tribunal do júri, as partes saem intimadas naquele momento. E os prazos processuais para apelação começa a recorrer do próximo dia, no próximo dia. Como lá foi no dia 29, o prazo começou a correr para a acusação no dia 30. Certo. Eu acompanhei o caso, o Ministério Público passou 5 dias, não recorreu. Portanto, em relação ao Ministério Público, esse prazo não existe mais para o Ministério Público. Acontece que o artigo 598 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: caso o Ministério Público não recorra, a família, mesmo sem ter assistente de acusação, naquele ato do júri, como foi o caso que não tinha, o artigo 598, ele dá o direito à família constituir um assistente e fazer a apelação. E a família constituiu um advogado e o advogado entrou com essa apelação. Aí tem dois momentos. Primeiro, tem que o Ministério Público dar um parecer aceitando aquele assistente e o juiz homologar ele como assistente de acusação. Isso é um ponto. Mas eu acredito que vai acontecer. Outro é receber esse recurso. Também eu acredito que vai acontecer. Receber esse recurso. O que acontece é que é um direito constitucional a soberania dos vereditos, principalmente com a mudança do Código de Processo Penal em 2008, as decisões do Conselho de Sentença, ela é soberana. Só caso absurdo que é contrário às provas dos autos, é um caso absurdo, né? Vamos dizer que fizesse a pergunta, fulano de tal, morreu naquele dia, aí botaram não. Aí é um absurdo, que morreu, tem o exame cadavérico, essas coisas tudo. Agora, no caso concreto, vamos para o caso concreto. Eu acredito que o colega não vai ter êxito. Por quê? Pela soberania dos vereditos. Porque, no caso, não estou falando que lá eram provas frágeis. Não existia a prova mesmo. E aí, como é que é contrária à prova dos autos se nem tem prova? Portanto, eu hoje quero acreditar e vou torcer para isso, que ele não vai ter êxito, que eu vou fazer as contrarrazões,
não vai ter êxito porque eu estou advogando para o Angel. Mas não vou torcer. A gente não torce contra os colegas advogados. É um direito dele de recorrer. Inclusive, tem várias decisões sobre o recurso da acusação. Está uma divergência se cabe ou não cabe. E isso já está em julgamento. E a tendência é derrubar que o Ministério Público não cabe a apelação quando surgir a absolvição. Porque, eu lhe digo, até hoje, eu já consegui, parece que foi 3 casos de absolvição, não. Outro júri, porque não tem absolvição, não tem. Quando a defesa recorre, se tiver um erro muito grave processual, o que eu consigo alguma coisa quando tem a condenação é na dosimetria da pena diminuir. A mesma coisa, eu lhe garanto, com toda sinceridade, até hoje, o Ministério Público, no meu júris que teve a absolvição, nenhum conseguiu êxito. Como também eu dificilmente tem esses 3 casos que eu consegui, porque tinha absurdo no julgamento. Vamos dizer, o advogado vem com uma tese e o juiz diz, bota na ata que não vai botar aquela tese, porque pela plenitude da defesa ele tem que botar a tese mais absurda. Se o juiz colocou isso em ata, é nulo o júri. Tá entendendo? Acontece nesses casos, mas dificilmente um júri é nulo. Dificilmente. Portanto, como não tem prova desses autos, da participação dele, tem a prova da materialidade, mas prova de autoria não tem. O Ministério Público não tinha nada. Ele fez o maior esforço possível de uma coisa que não tinha. Até um reconhecimento através de imagem não foi colocado nos autos. Doutor Dimas, jurídico. Eu sei. Doutor Dimas, me permita. Sempre que acontece algo cujo resultado é diferente do previsto, é porque houve algum erro. Considerando isso, veja bem. Eu não entendi. Na vida, quando acontece alguma coisa que sai diferente do previsto, é porque algo deu errado, né? Sim. Veja bem. Houve um crime, houve o início da investigação, a investigação apontou para o réu, o delegado formulou inquérito, aquela coisa toda, fez o pedido, alegou os motivos do pedido, mandou para o juiz aceitou. Quais as alegações constantes do inquérito para ter levado o juiz à aceitação da prisão do acusado, considerando que ele ainda chegou a ficar preso, né? Olha, eu vou te contar uma história aqui, sem medo de errar. Nós temos no sistema prisional mais de 20% de pessoas inocentes. Com esse tipo de coisa, duvido dizer. E a lei, nossa lei maior, diz a presunção de inocência, você só pode ser preso, né, após uma condenação transitada e julgada. Isso é a regra. Existe o artigo 312 da prisão preventiva? Existe. Mas essa regra, a regra é o cara responder o processo de liberdade para não acontecer isso. Acabei de fazer, meu jovem, acabei de fazer uma resposta à acusação de uma cunhada do meu irmão. Ela nunca foi em Belo Horizonte e ela foi presa por roubo. Furtaram os documentos dela em 2003, com o nome dela, tudo o nome dela. Ela nunca foi em Belo Horizonte e ela foi presa, um mandato de prisão contra ela. Aí eu digo o seguinte, por isso que eu sou a favor da pessoa responder o processo em liberdade. Em relação ao que você falou, a prisão, o recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia é um juiz de admissibilidade. Ele não está dizendo nada. Recebimento da denúncia.
Agora, deveria ter mais cuidado em relação às prisões. Tem muita gente que não cometeu o crime e está preso. Depois é que vai. Aí disse, não, é inocente, mas passou o tempo. Quem é que vai devolver o tempo da prisão? E a sociedade, como você fez essa pergunta, foi ele porque está preso. Você já viu isso? Já viu isso demais. Não, foi ele porque está preso. Meu amigo, a prisão tornou-se uma regra. O delegado pede, o Ministério Público pede e o juiz prende. Tornou regra. E ainda tem essa. Depois que prende, o juiz senta no processo e o cara fica lá preso. O processo não anda. Portanto, essa pergunta foi boa, o senhor fez, porque para a sociedade que não viu o processo, não assistiu, não foi ele porque ele ficou preso esse tempo todo. E não funciona dessa maneira. O Ministério Público não trouxe provas que tinha sido ele. E no direito penal, se tiver pelo menos só indícios de autoria, assim mesmo tem que ser absolvido. E no caso do Rangel, eu digo e garanto, o Ministério Público não trouxe provas. Prova nenhuma. Bom, existe uma diferença entre não ter culpa e não ter provas. No caso, o senhor, pelo que o senhor viu do processo, pelo que o senhor conhece da história, o Rangel não tem culpa ou, na verdade, não existem provas que ele tenha culpa? Olha, é o seguinte, o advogado, ele trabalha com o que tem nos autos. O Rangel, todo o tempo, disse que não participou deste crime. Não participou. E eu acredito que não. Porque se tivesse participado, tinha as provas dentro dos autos. E não tem. É diferente. Porque eu já fiz júri que eu tinha convicção que as pessoas tinham participado. Mas só tinha indícios, não tinha prova. E a pessoa foi absolvida. No caso do Rangel, não tem prova e eu não vi nenhum indício. Eu estudei o processo que teria sido ele. Eu fiz um júri em Taueira 2 semanas antes, ou foi 1 semana antes do Rangel, e o cara vinha negando. E eu cheguei para ele, meu amigo, isso aqui tem indício que foi você. O cara estava contigo e tudo. Você tem que falar a verdade para mim. É melhor que eu lhe defendo melhor. E nesse caso eu vou pedir uma redução de pena, foi o que eu fiz. Ele disse, não, doutor, realmente fui eu, porque o senhor não é menino. E no caso do Rangel, não tem prova nenhuma, e eu acredito na inocência dele, porque além dele me dizer que não foi ele, o Ministério Público, nem a polícia, nem o Ministério Público, trouxe prova mínima que seja, que fosse o autor daquele disparo. Porque é o seguinte, hoje em dia, tudo pode acontecer. O rapaz não tinha problema, tinha esses probleminha de briga, mas não é caso. Ora, eu peguei um caso agora que mataram 4 pessoas em dias diferentes. Aí atribuíram lá um rapaz. Outro, porque estava num vídeo dançando com ele, o cara passou 4 meses preso. Agora o Ministério Público e a delegada disse que ele não tem nenhuma participação, mas ele é simpatizante da facção criminosa. Isso é prova, tá entendendo? E foi mandado soltar o cara por conta disso. E o cara poderia chegar ao tribunal do júri. Poderia. Por isso que eu digo para você que não tem prova nenhuma, e no caso concreto, vamos dizer que tivesse indícios que fosse o Rangel, com a decisão do jurado, ela é soberana. Isso é o direito de recorrer, isso é normal. Mas ela é soberana. A decisão do jurado é soberana. E, portanto, é o direito de recorrer. Eu vou fazer as contrarrazões e quem vai decidir
é o judiciário. E eu ainda vou além. Se o Ministério Público tivesse certeza e tivesse provas concretas, ele tinha recorrido. Bom, essa decisão vai ser com o juiz aqui de Floriano, o mesmo juizado que não, fez? Não, a decisão do juiz de Floriano é homologar assistente de acusação, ele vai ter que homologar, receber ele como assistente de acusação, porque até hoje ele já recorreu, porque tem prazo, né? O prazo começa a contar a partir do término do prazo do Ministério Público. Ele tem 15 dias, ele recorreu, fez a coisa certa. E o juiz tem que homologar ele como assistente de acusação, com parecer do Ministério Público, ou favorável ou desfavorável. O juiz não está restrito o parecer do Ministério Público. E aí, nesse sentido, aí ele também, pode ser nessa mesma decisão, receber o recurso e enviar para o tribunal, ou, no caso, como ele já apresentou as razões, me intimar para me fazer as contrarrazões. Se ele receber, homologar assistente de acusação, receber o recurso, ele me intima, eu me apresento as contrarrazões, aí sobe o processo aqui para Teresina, e vai ser julgado pela Câmara aqui no tribunal. Certo. É assim que funciona. Agora, o que eu digo que dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente ele vai lograr êxito pela soberania dos vereditos. Certo. Tá, só um abraço aqui para o Isaías Rodrigues, que está acompanhando a gente. Doutor, só para a gente encerrar. Nesse espaço de tempo em que a defesa, aliás, que a acusação está recorrendo, a defesa fica só na expectativa do resultado ou já existe algo que o senhor possa estar fazendo? Não, o juiz homologando o assistente de acusação, tornando ele assistente de acusação, aí a partir daí, como o Ministério Público não recorreu e prazo para ele não tem, aí ele vai entrar, o juiz vai receber os advogados como assistente de acusação e a acusação passa a ser nesse sentido com eles. Só que aí vai ter que ter um parecer do Ministério Público Superior aqui em Teresina. Neste caso, o juiz recebendo, entendendo que eles preenchem os requisitos, que eu entendo que preenchem, e recebendo o recurso, me intima para mim fazer as contrarrazões. As contrarrazões minhas é baseado, eu nem li as razões dele, mas é baseado na soberania dos vereditos. Isso é direito constitucional. Bom. Se coloca duas versões, uma da acusação e outra da defesa, e os advogados, o juiz da causa, que são os jurados, decidiu para um lado, não há o que se discutir. É soberana a decisão. Dá para você ter uma ideia quando essa decisão vai sair, quando isso tudo vai encerrar? Olha, essa decisão, vamos dizer, vamos por parte. Como me parece que eles já apresentaram as razões no próprio juiz de primeiro grau, eu vou ter que apresentar as contrarrazões no juiz de primeiro grau. Esse processo vai subir. Quando esse processo subir, o desembargador relator manda para o Ministério Público Superior dar o seu parecer. Depois volta para julgamento. Aí, tanto a defesa, tanto o assistente de acusação como eu, pode, no dia do julgamento, pedir para fazer a sustentação oral e tem 15 minutos para cada um se manifestar. O que acontece? Se julgar improcedente o recurso, a defesa pode entrar com os embargos de declaração, se teve alguma omissão, outra coisa. Se depois desses embargos, o assistente, eu estou falando na defesa, mas sempre assistente de acusação, ele pode entrar com recurso especial, recurso extraordinário,
um para o STJ, outro para o Supremo. A mesma coisa caso aconteça o contrário. Eu posso entrar. Aí ninguém sabe quanto é que vai ser, quantos anos vai passar isso. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado aí pelo seu tempo com a gente, aí pela sua entrevista. E vamos aguardar os próximos passos aí desse imbróglio, né, digamos assim. Mas é o direito é o direito de recurso. Todo mundo tem o direito de recurso. É o jus esperniendi, né, como dizem. Eu não queria falar isso, não, mas você falou. O recurso é isso. Agora eu vejo, eu estou falando aqui, não é porque eu estou defendendo o Rangel, não. Eu vejo muito difícil eles terem êxito. Pode dizer, não, é porque é o advogado de defesa do cara. Não, se ele tivesse sido condenado, também era muito difícil eu reverter a situação. Tá certo, muito então. difícil. Tá bom, então. Muito difícil. A gente recorre, eu geralmente, o Tribunal do Júri, quando ele decide, quando a pena é extrapolada, aí sim eu recorro, mas para reduzir pena. Mas a soberania dos veredictos é muito difícil você reverter. Só se for um caso absurdo, que não for o caso. Okay, não for então. o caso. Nós conversamos aí com o Dr. Dimas Oliveira, advogado que atuou na defesa do Anderson Rangel no julgamento que aconteceu no final do mês de agosto, onde ele foi absolvido. A família da vítima recorreu e ele está falando aí sobre essa ação por parte da família e como fica a ação por parte da defesa. Muito obrigado, doutor. Sucesso para o senhor. Obrigado. Precisando, estamos aqui às ordens. Maravilha, então. Tá, gente? E a você que nos acompanha, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.